Em apenas 6 anos, o mundo foi completamente transformado por um conflito que redesenhou mapas e mudou o curso da história para sempre. Vamos mergulhar em como a Segunda Guerra Mundial se tornou o evento mais destrutivo que a humanidade já viu, alterando de vez a forma como a gente vive. 55 milhões. É difícil até de processar esse número, né? Mas essa é a estimativa de vidas perdidas no mundo todo. Uma tragédia humana numa escala que a nossa mente quase não consegue captar. E olha, não se trata só dos números, por mais absurdos que eles sejam. A Segunda Guerra foi, sem a menor sombra de dúvida, o conflito mais destrutivo de todos os tempos. Uma guerra total, sabe? Que envolveu nações de todos os continentes e deixou um rastro de destruição que nunca tinha sido visto antes. Mas aí fica a grande pergunta: como é que o mundo mergulhou de cabeça num conflito desse só 20 anos depois daquela que deveria ter sido a guerra para acabar com todas as guerras? Bom, as respostas para isso foram plantadas logo que a primeira acabou. O ponto central de tudo isso é o famoso Tratado de Versalhes. A ideia era garantir a paz, mas o que ele fez na prática foi sufocar a Alemanha com dívidas de guerra impossíveis de pagar. Isso gerou uma humilhação gigantesca, um ressentimento profundo. A economia quebrou, o desemprego explodiu. Era o solo perfeito para ideias muito perigosas começarem a brotar. E nesse vácuo, nesse clima de desesperança, ideologias extremistas ganharam muita força. Na Itália, o fascismo de Mussolini sobe ao poder. A União Soviética se consolida com o comunismo de Stalin. E na Alemanha, a promessa de restaurar a antiga glória do país levou Adolf Hitler e o Partido Nazista ao comando. E qual era a de Hitler? Bom, ele tinha uma ideia fixa na cabeça, o tal do Lebensraum, ou espaço vital. O plano era conquistar um império gigante no leste da Europa para o povo alemão. E para fazer isso, ele simplesmente rasgou o Tratado de Versalhes, começou a rearmar a Alemanha e a se preparar para a guerra. E foi assim que a Europa começou a caminhar, sabe, direto para o abismo. A fase seguinte foi marcada por uma agressão brutal e uma série de vitórias que chocaram o planeta, incendiando o mundo de vez. O cenário, então, se dividiu em dois grandes blocos. De um lado, as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, todas com sede de expansão. Do outro, os aliados, que no começo eram liderados por Grã-Bretanha e França, tentando frear essa agressão. O que fez o avanço alemão ser tão rápido e mortal foi uma tática militar nova, a chamada Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Era uma coisa de louco, ataques super rápidos, coordenados, com tanques e aviões que simplesmente passavam por cima das defesas inimigas antes que elas tivessem qualquer chance de reagir. E essa tática se provou devastadora. A guerra começa de fato em setembro de 39, com a invasão da Polônia. Em poucos meses, Dinamarca e Noruega já tinham caído. Logo depois, Holanda, Bélgica, Luxemburgo. E em junho de 1940, o impensável. A França, uma das maiores potências militares do mundo, foi derrotada. A Europa estava sendo engolida. Essa frase do Winston Churchill resume perfeitamente a tragédia da chamada política de apaziguamento. Tentando evitar a guerra a qualquer custo, as potências europeias foram cedendo às exigências de Hitler. Mas como Churchill previu, ao escolher a desonra para evitar a guerra, eles acabaram ficando com os dois. Só que esse domínio total do eixo não ia durar para sempre. A guerra estava prestes a virar, a entrar numa nova fase, uma fase em que o conflito se tornaria realmente global e o jogo de poder ia mudar completamente. Dois eventos mudaram absolutamente tudo. Em junho de 41, Hitler cometeu o que talvez tenha sido seu maior erro. Ele traiu o pacto com Stalin e invadiu a União Soviética, abrindo uma frente de batalha gigantesca e brutal. 6 meses depois, do outro lado do mundo, o Japão ataca a base de Pearl Harbor e acaba despertando um gigante adormecido, trazendo toda a força industrial dos Estados Unidos para a guerra. E lá na frente oriental, o ponto de virada definitivo foi Stalingrado, uma batalha sangrenta, terrível, lutada no meio de ruínas congeladas, onde a resistência soviética e o famoso General Inverno simplesmente quebraram a espinha dorsal do exército alemão. Daquele ponto em diante, o avanço nazista tinha acabado. E é impossível falar da guerra sem falar do projeto mais sombrio do regime nazista, a solução final. O Holocausto não foi um efeito colateral do conflito, mas um dos seus objetivos centrais, o genocídio industrial planejado de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas. A partir de 1943, a maré virou de vez.
O Terceiro Reich, que antes parecia invencível, começou a ser esmagado por todos os lados. O cerco finalmente estava se fechando. A Alemanha foi pega numa pinça mortal. Pelo oeste, em 6 de junho de 44, o famoso Dia D, que deu início à libertação da França. E pelo leste, o Exército Vermelho vinha avançando sem parar, empurrando os alemães de volta até Berlim. Não tinha mais para onde correr. O fim chegou rápido. No dia 30 de abril de 45, com Berlim já em ruínas e cercada, Hitler se matou em seu bunker. Uma semana depois, a Alemanha se rendeu sem condições. A guerra na Europa tinha finalmente terminado. Mas calma lá, a rendição da Alemanha não significou o fim da Segunda Guerra Mundial. Do outro lado do mundo, no Pacífico, a luta contra o Império Japonês continuava. E era uma luta feroz, com uma resistência que parecia que não ia acabar nunca. E isso nos leva ao capítulo final e, sem dúvida, o mais controverso de toda a guerra. Um capítulo que não só encerrou o conflito, mas que também inaugurou uma era completamente nova para a humanidade. Uma era que veio com um custo terrível. 120 mil. Esse é um número de civis que morreram, assim, quase que instantaneamente, por causa de 2 armas novas que o mundo estava prestes a conhecer da pior forma possível. Para forçar a rendição japonesa e acabar com a guerra de vez, os Estados Unidos tomaram uma decisão que ecoa até hoje: usar a bomba atômica. Em agosto de 45, as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram simplesmente aniquiladas. A destruição foi tão absurda que levou o Japão a se render, encerrando definitivamente a Segunda Guerra Mundial. O mundo que nasceu das cinzas dessa guerra era um lugar completamente diferente. A ONU foi criada na esperança de impedir novos conflitos. A Europa, destruída, foi dividida. E os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como as 2 superpotências, dando início a um novo tipo de conflito, a Guerra Fria, sempre com a sombra da ameaça nuclear no ar. E é curioso pensar nisso, né? A vitória dos aliados não trouxe exatamente uma paz duradoura, mas sim um novo tipo de tensão global. As cinzas da Segunda Guerra mal tinham esfriado e o mundo já estava se dividindo de novo. E fica a pergunta no ar: como é que o fim de uma guerra tão terrível acabou preparando o terreno para o próximo grande conflito da história?